Começamos o nosso giro aqui com interrupção no trânsito em Indaial devido a obras e evento religioso. O Departamento de Trânsito de Indaial informa que haverá interrupções no trânsito da cidade nos próximos dias devido a obras e a um evento religioso. Em decorrência das obras da quarta ponte de Indaial, está havendo uma interrupção de tráfego na rua Marechal Deodoro da Fonseca, na altura da distribuidora do Caça. A obra tomou início ainda ontem e está prevista para ser finalizada no final do dia. O consórcio contratado está executando posicionamento de longarinas de 32 metros sobre a rua. A interrupção ocorre ao longo dos dias, pois o processo é lento e delicado. E também na rua Tiradentes será fechada a partir das 22 horas desta sexta-feira, dia 3 da manhã, portanto, até às 17 horas de sábado, para a realização do evento Marcha para Jesus. A interdição será necessária para a segurança dos participantes do evento. Portanto, Marcha para Jesus, que acontece no sábado ali na cidade de Indaial, rua Tiradentes. E a Prefeitura de Ascurra, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Promoção Social e também com apoio da Viacred, Papelex e Colégio São Paulo, realizará a Feira Cultural do Livro de Ascurra de 14 a 16 de novembro. O evento vai ser realizado na Praça da Matriz, no centro da cidade, e contará com apresentações, contações de histórias, comercialização de livros a preços acessíveis, participação de autores locais, atividades lúdicas e muito mais. A Feira Cultural do Livro de Ascurra é uma oportunidade para incentivar a leitura e também para promover a cultura, lembrando que o evento é gratuito e aberto a toda a comunidade, dias 14 e 16 de novembro. Anota na agenda. Muito bom, né? Notícia boa vindo aí dos municípios da nossa região e não relativas à chuva, enxurrada, enchente. E Ascurra, que foi bastante afetada aí também pelas enchentes, aí com eventos culturais lá na cidade. O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o TRE, suspendeu o julgamento da ação de investigação judicial eleitoral que pede a cassação do mandato do senador Jorge Seife Júnior e seus dois suplentes, Hermes Klan e Adrian Roge Sense. A votação foi suspensa quando estava 2-0 para a absolvição do senador. A ação acusa os réus de abuso de poder econômico por suposta interferência do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan, na campanha de Seife. A coligação Bora Trabalhar, Patriota, PSD União e o próprio PSD de Santa Catarina são os autores da ação. Os dois votos a favor da absolvição foram proferidos pela relatora do caso, desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Rita, e pelo juiz Otávio Minato. O julgamento será retomado no dia 7 de novembro e já tem 2 votos a favor aí da sua absolvição, o Jorge Seife Júnior. E essa questão aí de abuso do poder econômico, só porque o velho da van aí participou das propagandas e apoiou abertamente os candidatos aí como o Jorge Seife, como o Jair Bolsonaro e outros, e por isso, por conta dos seus vídeos, ou a favor dos candidatos da direita ou contra os candidatos da esquerda, foi retirada aí toda a possibilidade dele se manifestar nas suas redes sociais, foi bloqueado sob pena de multa, enfim, coisa esdrúxula que aconteceu e ainda acontece aqui no nosso país. E agora esse julgamento. Não fosse isso, não bastasse isso, o Bolsonaro teve aí mais uma vez, né, a sua inelegibilidade sendo aprovada aí pelo TRE, aliás, o Supremo, né, o Supremo, TSE, né? O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E aí a gente até comentava aí, quando vinha para a rádio, o Julian comentava, pois é, a Dilma, ela foi feito aí depois das pedaladas, enfim, teve uma situação em que o Lewandowski abortou a Constituição, fez um remendo ali para que ela não se tornasse inelegível, que deveria ter acontecido. Ela teve o impeachment e, né, saiu do poder, foi retirada do poder pelo impeachment, deveria ficar inelegível e, através de uma artimanha jurídica, o Lewandowski deu um jeito de deixar ela elegível. Ela concorreu aí ao Senado do Rio Grande do Sul, tomou um revés danado lá, não se elegeu e
Agora, o Lula, depois de condenado, não foi descondenado, mas nenhuma das acusações foi retirada, ele só foi descondenado por conta do CEP, como diz o doutor Gilberto aqui no Política com Pimenta, só foi uma questão de CEP, de local de julgamento, mas nenhuma das acusações foi-lhe retirada, né? Agora vai tudo vencer aí por conta do prazo, das questões ligadas a prazo, e está aí governando o país. E agora, por conta de abuso de poder econômico, mais uma vez o Bolsonaro é tornado inelegível. Cada vez mais eu lembro das palavras do Perón, que diz que na política o que deve acontecer, a principal artimanha, a principal atividade da política é o seguinte: é você descobrir quem são os seus amigos e quem são os seus inimigos. Aos seus amigos tudo, aos seus inimigos nem a lei, nem a justiça. Pois é, e vamos voltando aqui falar do nosso estado, vamos falar de chuva, porque o governo de Santa Catarina reconheceu que as cidades de Laurentino, Rio do Oeste, Rio do Sul e Itaió estão em estado de calamidade pública. O decreto foi assinado pelo governador Jorginho Melo ainda na terça-feira, dia 31 de outubro, e publicado no Diário Oficial do Estado. A medida foi tomada em função dos danos causados pelas chuvas que atingiram os municípios no mês de outubro. As chuvas provocaram inundações, deslizamentos de terra e danos na infraestrutura. Então, agora o que muda com esse decreto de calamidade pública é que os municípios eles passam a ter acesso a recursos do governo federal para recuperação dos danos causados pelas enchentes. A Defesa Civil do Estado também irá prestar apoio às famílias afetadas. Só no município aí de Rio do Sul, né? Só no município de Rio do Sul somaram-se aí entre pessoas e empresas um prejuízo aí na casa de 100 milhões de reais. E aí aquela história, quem arrecada o dinheiro é o município. Aí o município fica com uma parcela pequena dessa arrecadação e manda a maior parte para o estado e para a federação, para Brasília. E aí, quando acontece esse tipo de situação, depende do governador decretar um estado de calamidade pública para ter acesso a recursos. Aí, depois que é decretado, aí tem que ficar pedindo pinico no estado, lá em Brasília, até que vem recursos. Pra você ter uma ideia, rodeio tem recursos que rodeio, depois daquela calamidade pública que aconteceu em janeiro desse ano, tem recursos que não recebeu ainda, que ainda está em trâmite e burocracia para receber, e aí tem que ficar pedindo, implorando. Aí vem deputado trazer emenda parlamentar, que faz parte desse recurso, porque emenda parlamentar não é dinheiro do parlamentar, é dinheiro que vem lá dos cofres públicos, dos impostos que são gerados no município. Aí o deputado vem aqui, bonitão, bate foto, porque trouxe emenda parlamentar, como se isso fosse um favor para a comunidade, está só fazendo o papel que nem deveria ser deputado que faz. Esse dinheiro já deveria voltar imediatamente para os cofres dos municípios, para eles poderem investir em infraestrutura, principalmente nesses casos de calamidade pública, como é o que está sendo decretado aqui. Mas a nossa burocracia, como tem dito também, batido nessa tecla o Arão Josino, aqui durante o Ponto de Vista, é algo que emperra o nosso país, e não só emperra, revolta, na medida em que nem para esse tipo de situação de calamidade pública os municípios têm acesso rápido ao recurso que é seu de direito. E o Copom reduz taxa básica de juros para 12,25, menor patamar em 19 meses. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, reduziu novamente a taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual, nesta quarta-feira ontem. Com isso, a taxa passou de 12,75 ao ano para 12,25 ao ano. Essa é a terceira redução seguida da Selic, que estava em 13,25 ao ano em agosto de 2022. O menor patamar desde março de 2022, quando a taxa estava em 11,75. O Copom avaliou
que o ambiente externo mostra-se adverso em função da elevação das taxas de juros mais longos nos Estados Unidos, da resiliência dos núcleos de inflação em níveis ainda elevados em diversos países e de novas tensões geopolíticas, claro, como o que está acontecendo lá no Oriente Médio, na faixa de Gaza. Os membros também pontuaram que a conjuntura, em particular devido ao cenário internacional, é mais incerta do que o usual e exige cautela na condução da política monetária. E, além de toda essa confusão, toda essa turbulência externa, nós aqui no Brasil não estamos fazendo a nossa parte. O governo não está nem aí para as contas públicas. A única coisa que a gente viu até agora, nesses 11 meses praticamente de governo, foi aumentar impostos. Aumenta impostos, toda semana tem alguma coisa aumentando, tá para voltar novamente o DPVAT, aumentou aí muito a taxa de imposto sobre a compra de armas no país, passou aí para 55% a taxação, praticamente mais do que duplicou, ou seja, todos os dias é aumento de imposto. Aumento de imposto para quê? Para sustentar esse elefante que se tornou, mais uma vez, a máquina pública brasileira, com 37 ministérios, com segundo os escalões aí sendo atochado de gente que não precisa, com uma série de gastos desnecessários e o próprio governo, o próprio presidente da República dizendo que isso é de menos, não precisa controlar os gastos públicos, o déficit público não é algo assim tão importante de ser controlado, que o mercado tem que deixar de ser ganancioso e pensar mais na questão dos pobres. Olha, pensar nos pobres é manter uma inflação baixa, é manter pleno emprego, é manter a indústria desenvolvida, é manter a educação. Aí a gente está pensando nos pobres, dando oportunidade e não tornando nosso país como uma Argentina, por exemplo, que está lá metade da população, mais da metade da população pendurada em benefícios do governo. E aí, quando tem uma eleição, como está na Argentina, o pessoal vota no próprio governo com medo de perder aquilo um pouco que ainda tem, que é a ameaça que acontece lá na Argentina nesse momento e que, se nós não tomarmos cuidados, mesmo com o país gigante que nós somos, nós podemos estar no mesmo caminho. Olha, e tem notícia do governo federal também. O presidente Lula assinou nesta última quarta-feira, ontem, um decreto de GLO, que é a garantia da lei e da ordem, com validade até maio de 2024, para os portos do Rio de Janeiro, de Itaguaí e de Santos, e para os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Guarulhos, em São Paulo. O texto estabelece a criação de uma operação integrada de combate ao crime organizado. A atuação das Forças Armadas no local, com o GLO decretado, ocorrerá em articulação com a Polícia Federal. Essa decisão, esse decreto do Lula, que tem gerado revolta na Receita Federal. Isso mesmo, isso porque a Receita Federal já faz trabalhos contra organizações criminosas dentro dos aeroportos e nos portos do Brasil, e gerou revolta o fato de que durante a cerimônia dessa assinatura do decreto de GLO, nenhum representante da Receita Federal, do Fisco, foi convidado, né, a participar dessa cerimônia, o que causou certo espanto. Lembrando aí que, segundo dados oficiais, nos últimos 5 anos, a Receita Federal já apreendeu 300 toneladas de drogas em portos e aeroportos do Brasil. O decreto anunciado por Lula, então, prevê que as Forças Armadas atuem nesses portos e também nos aeroportos. Em todas essas áreas haverá presença também da Polícia Federal. A Marinha também vai ampliar a atuação nos portos e acessos marítimos. Em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Paraná, haverá reforço de efetivo e equipamentos da PF, PRF e Força Nacional. Isso que Lula, no dia 27 de outubro, tinha negado veementemente, assinar o decreto de GLO, garantia da lei e da ordem, alegando que não queria Forças Armadas nas favelas do Rio de Janeiro, que não iria ter intervenção. Então agora voltou atrás no dia de ontem, assinando esse decreto, para pelo menos então botar as Forças Armadas, a Marinha dentro dos portos, aeroportos e também reforçar as fronteiras do Brasil.
Mas nas favelas e para a situação lá do Rio de Janeiro, de violência urbana que vive lá não pode mexer nas gangues que vivem por lá, que convivem por lá e que assombram a população. Lá o exército não pode botar a mão, não. E o interessante é o vídeo o vídeo de pronunciamento do Lula, em que é perceptível a fé que ele tem nas instituições armadas do próprio país, né? Que ao então anunciar o decreto, disse ainda: espero que funcione, tomara que funcione. Vamos lá, né? Talvez alguma coisa funcione nesse país. Porque se a gente depender dos nossos deputados, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira projeto que cria bancada a ser composta por parlamentares negros. A bancada terá direito a usar a palavra todas as semanas por 5 minutos durante o período das comunicações de liderança, com o objetivo de expressar a posição dos integrantes. Também poderá participar da reunião dos líderes da casa, com direito a voz e voto. Será formada por um coordenador geral e 3 vice-coordenadores. Com a aprovação, a proposta irá para a promulgação. Diz aqui a tal da Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, que foi a autora do projeto: nada mais justo para um Brasil que não avançou na democracia racial. Olha os termos, democracia racial, disse então a deputada federal Talíria Petroni, que é autora desse projeto, junto com o deputado Damião Feliciano, do União de Pernambuco. Olha, eu tenho certeza que ninguém votou em nenhum deputado pela cor dele, se ele é branco, se ele é preto, se ele é amarelo. Ninguém votou no deputado pela cor. Existem bancadas lá na Câmara dos Deputados, existe a bancada do agro, existe a bancada evangélica, existe a tal da bancada da bala. Mas essas bancadas, elas não existem de direito, elas só existem de fato, porque são interesses que são agrupados ali, eles se agrupam por grupo de interesses e acabam votando determinadas pautas de acordo com esses interesses, o que já não seria certo, porque eles também não são eleitos para defender pautas só do agro, só do evangélico ou só da bala, eles são eleitos para defender o que é certo para o país, o que é melhor para o país de maneira geral, como deputados federais. Ok, mas ainda assim, isso é uma coisa que acontece lá organicamente. Mas aí, eles criaram uma bancada por lei, porque, pelo jeito, esse pessoal ali não consegue se organizar organicamente, sem ter uma legislação, sem ter força de lei. Ele precisa de lei para se organizar. Gente, o que é isso? É só mais divisão no país, cada vez mais divisão e divisão e divisão. Por que bancada negra? Ninguém foi eleito para estar lá porque é negro, está lá para defender todos os interesses dos negros, dos brancos, dos amarelos. Então a gente vê que realmente cada dia que passa uma novidade, é algo que impressiona cada vez mais. Não tem fundo esse poço da incompetência e daquilo que os nossos deputados deveriam estar pensando, da dicotomia, do desligamento que eles têm com a realidade do país. O país não está precisando de bancada negra, o pessoal precisa de deputados lá que sejam competentes na defesa daquilo que é certo, daquilo que o país precisa, independentemente da sua cor, da sua raça. Eles não foram eleitos pela sua cor nem pela sua raça. Deveriam ter sido eleitos, se foram eleitos, certamente porque alguém viu neles alguma possibilidade deles fazerem alguma coisa pelo país. Mas vejam, olha quanto tempo, quanto dinheiro se perde para isso. Agora vão ter lá 5 minutos por semana para se manifestar. Não conseguem se organizar organicamente como fazem as outras bancadas. Não, tem que ser por lei, tem que ser por força. Para que isso vai fazer alguma diferença para o país? Certamente não. Olha, agora nós vamos dar um giro lá para o Oriente Médio, mais especificamente lá para as extremidades do sudeste do mar Mediterrâneo. Estamos falando aqui de Israel. Israel confirmou a execução de um líder do Hamas responsável por ataques contra civis e soldados.
As autoridades de defesa de Israel anunciaram no dia de ontem, na última quarta-feira, a execução de Muhammad Assar, líder da unidade de mísseis antitanques do Hamas na faixa de Gaza. Segundo as forças de defesa de Israel, Assar era responsável por todos os ataques antitanque do Hamas na região e, sob seu comando, foram realizados vários ataques contra civis e soldados israelenses. A execução de Muhammad Assar é a mais recente de uma série de ataques direcionados a líderes do Hamas. Até o momento, o exército de Israel já anunciou a morte de 11 líderes do grupo. O Hamas é um grupo terrorista palestino que controla a faixa de Gaza, apenas refrescando a memória do nosso ouvinte. O grupo é responsável por uma série de ataques contra Israel, incluindo foguetes, ataques a tiros e ataques suicidas. E muitos interesses estão vindo à tona por conta desse conflito lá na faixa de Gaza, onde Israel, utilizando seu direito de autodefesa, está atuando, mas recebendo também contrapartida de outros países ali da região já. E a escalada desse conflito a gente não sabe onde pode parar, mas existem muitos interesses por detrás do que está acontecendo por lá. Tenha certeza disso, e de interesses, por exemplo, como da Rússia, como do Irã, que sustenta todos os grupos terroristas ali daquela região, são sustentados, financiados e municiados aí de armas e equipamentos pelo Irã, que tem um histórico, de um dos principais países que realmente financiam o terrorismo pelo mundo. E para a gente fechar o nosso bloco de informação, nós vamos falar do Seminário de Turismo e Economia Náutica de Rio dos Cedros. Uma viagem pelos lagos no Vale Europeu é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros e o Sebrae de Santa Catarina. Tem como objetivo abordar e fomentar o potencial turístico da região dos lagos do município de Rio dos Cedros. Acontece no próximo dia 7 de novembro, no Salão Paroquial Alto Palmeiras, lá em Rio dos Cedros, uma realização do Sebrae e da Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, com a seguinte programação, então, no dia 7 de novembro. Às 14 horas, boas-vindas é a apresentação cultural de Rio dos Cedros. Às 14h20, a abertura oficial. Às 14h40, painel Economia Náutica e as oportunidades de mercado para marinas, clubes, charters e esportes e eventos. Às 15h40, o intervalo, exposição Natureza, Arte e Cultura de Rio dos Cedros. Às 16h30, painel Estratégias de Desenvolvimento do Turismo Náutico, Políticas Públicas e Empreendedorismo. 17h30, mais um intervalo, o Happy Hour. E às 19 horas, a palestra magna Viver é como Velejar, com Lars Grael, medalhista olímpico e campeão nacional de vela. Lars Grael foi secretário nacional dos esportes de 2001 a 2022. Atualmente, Lars Grael está entre os palestrantes mais bem avaliados do Brasil. Às 19 horas, portanto, a palestra magna que acontece lá no Salão Paroquial Alto Palmeiras, em Rio dos Cedros, no próximo dia 7 de novembro. E assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, na manhã desta quinta-feira.